iremos ver aqui o livro de Lucas, onde o livro de Lucas ele vai falar para nós sobre o caminho de Emaús. Nós estamos aqui em Lucas 24, Lucas 24, 13. A palavra de Deus ela fala para nós da seguinte forma: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de reconhecer Jesus. O que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes, e eles pararam de caminhar e estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais do sacerdote e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte, e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disto que aconteceu, há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo onde ele foi colocado e regressaram com a notícia do que seu corpo desaparecera e que tinham visto lá uns anjos que lhe disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado, e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos? E é assim tão difícil crer em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria que sofrer todas estas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhe compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse, porque se estava a fazer tarde, e ele acedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e, pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram, e naquele preciso momento ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como seus corações se tinham animado enquanto lhes falavam, explicando-lhes as Escrituras pela estrada fora. Levantaram nesse momento e voltaram a Jerusalém, para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros deste que os receberam, com estas palavras: não há dúvida de que o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. E 2 de Emaús contaram como Jesus lhe apareceu também.
enquanto seguiam pela estrada e como tinha reconhecido quando partiu o pão. Aqui nós temos uma história onde ela é bem parecida com o que acontece conosco todos os dias, no nosso dia a dia. Se você olhar bem, quando Jesus ele deixou escrito o que aconteceria, ele falou várias vezes, né, para os discípulos que ele seria crucificado, que ele seria açoitado, que ele seria humilhado, que ele seria preso. Então ele falou várias vezes isso para os seus discípulos, que isso aconteceria. Mas é interessante que, por mais que nós precisamos estar preparado para o dia mau, a gente nunca se prepara. Parece que esse dia não vai chegar. A gente pensa, não vai ser assim, desse jeito também, vai ser diferente, vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim. E o que nós não estamos percebendo, muitos de nós, é que esse dia mau está aí. Esse dia mau, ele está aí. Se você for olhar, se você for perceber, olha, a pregação do Evangelho já está começando a ser perseguida. Os cristãos já estão sendo perseguidos. Vocês podem perceber que os filhos das trevas, eles já não estão se escondendo mais para relatar a sua relação com o diabo. Então, a Bíblia fala que o amor de muitos esfriariam. A Bíblia fala que muitos seriam enganados. A Bíblia fala para que os que estão de pé cuidem para que não caiam. E é o que está acontecendo. E aqui no caminho de Emaús, é interessante que esses rapazes, esses discípulos que estavam caminhando para Emaús, eles conheciam Jesus, eles viram Jesus, eles viram as maravilhas que Jesus fez, eles viram os milagres, eles escutaram as promessas, eles escutaram as palavras, as pregações do próprio Cristo. Então eles viram coxos andando, eles viram cegos enxergando, eles viram leprosos sendo curados, endemoniados sendo libertos, eles viram milhares e milhares e milhares de milagres que Jesus fez. Mas nem isso foi suficiente para que eles acreditassem, confiassem, tivessem uma fé, perseverassem na fé e entendessem que Jesus precisava passar pelo processo. Mas é interessante que, se a gente trazer para os dias de hoje, é assim que acontece hoje. O que acontece? Muitos de nós fica assim, poxa, mas eu orei tanto, eu pedi tanto, eu acreditei tanto, cadê o socorro? O socorro não veio. Cadê o refrigério? Não veio. Eu queria tanto e não aconteceu. Eu pedi tanto e nada mudou. Então, esses dois discípulos, eles estavam dessa forma, eles estavam decepcionados, eles estavam voltando para Emaús. Emaús, ele significa aquilo que passa na sua vida, tudo de ruim significa Emaús. Então você voltar para Emaús é você falar assim, olha, acabou, não dá, eu vou voltar para a vida que eu tinha, eu vou fazer tudo que eu fazia, eu vou seguir minha vida lá atrás, porque esse negócio de Jesus, isso aí é conversa, isso aí não vira não. Então você voltar para Emaús
é você fazer isso. É muitas vezes quando nós estamos na nossa caminhada cristã, aí nós temos uma adversidade, nós passamos por uma dificuldade, uma necessidade, e aí a gente não consegue mais reconhecer Jesus. Jesus está caminhando do seu lado, caminhando lado a lado, conversando com você, mas você não percebe. Você não percebe, você ainda filho e fala, poxa, só você não está vendo o que está acontecendo comigo? Aí ele fala o quê? Fala, olha, eu acreditava em Jesus, eu até pregava sobre as promessas de Jesus e eu caminhava com Jesus, mas e agora? Agora ele morreu, ele está pregado numa cruz. Eu achava que ele vinha para salvar Israel, mas agora ele está morto, agora ele foi preso, foi espancado, foi humilhado, foi crucificado, está morto, acabou. Já tem 3 dias, acabou. Ele morreu. Isso aí você está falando que para você acabou, que os sonhos acabaram, que Jesus foi crucificado e morreu e ele não ressuscitou. E Jesus vira para eles e fala assim, nossa, mas não estava tão claro nas Escrituras que o Cristo tinha que passar por isso? Que o Cristo tinha que sofrer, que ele tinha que ser preso, que ele tinha que ser açoitado, que ele ia ser crucificado, que ele ia morrer e ressuscitar no 3º dia? Os profetas não falaram isso? Não estava escrito nas Escrituras? Então, foi no partir do pão que eles entenderam, que eles reconheceram Jesus. Só que quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Então eles viram e falam, poxa, rapaz, não ardia em nossos corações quando ele falava com a gente. Não ardia em nossos corações quando ele explicava sobre os acontecimentos. Então muitas das vezes Jesus está mais perto de você do que você imagina. Jesus está gritando ao teu coração, Jesus está falando com você, Jesus está caminhando com você e você não o reconhece. Mas isso acontece porque muitas vezes nós deixamos os nossos problemas, os nossos sofrimentos, aquilo que nós estamos passando, nós deixamos isso ofuscar Jesus na nossa vida. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos fazer como esses 2 rapazes, esses 2 discípulos de Emaús. Nós não podemos voltar para Emaús porque achando que agora acabou, que o Cristo morreu, que o Cristo não pode fazer mais nada, pronto, acabou, morreu, fim. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Jesus está mais vivo do que nunca. Jesus, ele está de braços abertos, esperando você. Só porque você está como aqueles discípulos, está com os olhos como que fechados, o seu coração está endurecido. Então aí você não acredita mais, você não tem mais força, você não consegue mais caminhar. E aí você quer voltar para Emaús. Mas quando você abrir os teus olhos e falar, opa, peraí, era Jesus que estava aqui falando comigo, e você for voltar para Jerusalém, sabe o que acontece? Olha o tempo, olha o que você vai passar, olha quantas coisas vão acontecer para você entender que Jesus estava com você, está com você, estava falando com você, está falando com você. Porque a Bíblia fala que distava de Jerusalém em torno de 11 quilômetros essa cidade. Agora você pensa, você caminhar 11 quilômetros conversando e Jesus explicando para eles os acontecimentos. Então você percebe que eles ficaram muito tempo conversando entre eles, muito tempo. E eles com os olhos como que fechados. Falei, mas você não sabe de nada, você é o único, você é peregrino aqui. E eles ainda indagavam Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, quais coisas? Então muitas das vezes você pôs o teu problema tão grande, tão grande, tão grande, que quem está de fora olha para você e fala assim, qual o problema? O que está acontecendo?
Aí você fala assim, como? O que está acontecendo? Você não está vendo o tanto que eu estou sofrendo? Minha vida acabou, eu perdi meu emprego, eu larguei minha namorada, eu perdi meu carro. Então você põe essas dificuldades acima de tudo. Então, e essa dificuldade, ela vai criando uma casca nos teus olhos, nos teus ouvidos, no teu coração, de forma que você não consegue mais crer em Jesus. Você não consegue mais ver Jesus na tua vida. Você não consegue mais acreditar que Jesus levou sobre si todas as enfermidades ali naquela cruz. E a Bíblia fala que nós iremos comer o melhor dessa terra. E aí você então fala, o quê? Que melhor? Porque até hoje eu não comi nada de bom. Eu sofrimento, 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 sofrimento. Sim, a Bíblia também fala que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então, isso são ensinamentos para que nós venhamos aprender a sair de menino e ser homens. Ou seja, nós éramos como criança na fé. Agora nós precisamos ser adultos, nós precisamos então entender a caminhada, entender o processo, essa caminhada com Jesus que esses discípulos tiveram. Isso daí é para mostrar que Jesus, para que você venha ter intimidade, você precisa caminhar com Jesus, você precisa ter uma longa caminhada com Jesus, você precisa escutar Jesus. Então quando você caminha com Jesus, quando você escuta Jesus, quando você presta atenção em Jesus, quando Jesus entra na sua casa, então você vai reconhecê-lo. Porque a partir dali você abriu as portas da tua casa para Jesus. E quando ele partiu o pão, ele agradeceu, partiu o pão, ele falou, epa, esse aqui é Jesus. Verdadeiramente esse aqui é Cristo. Mas isso é um processo. Você percebe que não foi, Jesus podia ter se revelado para eles na hora que eles estavam saindo da cidade. Chegou nem no trevo da cidade, chegou e já voltava para Jerusalém, mas não. Jesus deixou que eles fossem até Emaús, ou seja, voltar lá do início. Sabe por quê? Porque muitas vezes você precisa voltar onde você se perdeu. Muitas vezes você precisa recomeçar desde o início a tua caminhada. Porque o processo, ele precisa ser todo restaurado. Como a Bíblia diz que nós precisamos ser vasos novos na mão do oleiro. Então ele vai quebrar, ele vai esmagar, ele vai pôr no fogo, ele vai derreter, ele vai fazer tudo de novo. Para que você seja um vaso novo, um vaso renovado, um vaso cheio da unção. Mas a maioria de nós não quer passar por esse processo. A maioria de nós baixa a cabeça. A maioria de nós fala, acabou. Agora não tem mais jeito. Agora realmente eu não vejo saída. Jesus me abandonou. Porque Jesus morreu na cruz. Eu orei tanto. Eu fiz campanha. Eu jejuei. Eu busquei. E nada aconteceu. Irmão. O detalhe é porque o tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso. A forma com que Deus enxerga a nossa vida não é a forma que nós enxergamos. O que acontece é que se as coisas ocorressem da forma que nós gostaríamos que ocorresse, nossa, para nós seria top demais. Mas o detalhe, a gente pode fazer uma pequena comparação. A vida cristã é como se fosse o seu filho querendo um carrinho. Imagine que o seu filho pede um carrinho para você. Fala assim, pai, compra um carrinho para mim. Você vai lá e compra. Aí ele pega o carrinho no mesmo dia e quebra. Fala assim, pai, esse carrinho não presta não, quebrou. Você vai lá e compra outro. Aí lá, não, pai, eu não gostei da cor não. Você vai lá e compra outro. Ah, não, pai, quebrou de novo. Você vai lá e compra outro. Você está ensinando o que para o teu filho? Você está ensinando para ele que nada tem valor. Você não gostou da cor, muda. Você não gostou da rodinha, muda.
Você não gostou disso, daquilo, pronto, quebra, joga fora, compra outro. E não é assim o processo. Porque se você mostrar que para adquirir um carrinho não é só falar, pai, eu quero, você vai lá e adquire. Você mostrar que para que você venha comprar aquele carrinho, você precisa ter um trabalho. Desse trabalho você vai ter o seu suor, do seu suor vai ter o seu salário, do seu salário você vai ter que tirar uma parte para comprar aquele carrinho. Essa parte, ela muitas das vezes, para muitas pessoas, ela não é tão simples, não é só tirar aqui e comprar lá, pois às vezes você precisa calcular para você ver se não vai faltar aqui, se não vai faltar ali. Então, o que que isso mostra para o teu filho? Mostra para o teu filho que quando você fala, olha, o papai vai te dar o carrinho, mas primeiro nós precisamos nos organizar. Aí então você se organiza. Muitas das vezes você até pede para ele, não, ó, vai ajudar o papai, lava uma vasilha, varre um chão, que aí o papai vai dar dinheiro para você para juntar para comprar o carrinho. Ele vai entender o quê? Que para adquirir um carrinho ele precisa passar por um processo. Para adquirir o carrinho ele precisa preparar o terreno, ou seja, precisa trabalhar, precisa buscar, precisa juntar, precisa ter intensidade, porque se ganhar o dinheiro e gastar com outra coisa não vai ter para comprar o carrinho. Então, se você ensinar que para ele adquirir esse carrinho, ele precisa passar por um processo, sabe o que vai acontecer? Quando chegar o carrinho, ele não vai usar de qualquer forma. Ele não vai brincar de qualquer forma. Ele não vai deixar qualquer um pôr a mão. Ele não vai deixar qualquer um pegar. Ele não vai jogar ele. Por quê? Porque ele viu que aquele carrinho teve um preço. Que aquele carrinho teve um preço. Que aquele carrinho não foi assim. Que eu precisei trabalhar, eu precisei juntar, eu precisei fazer, abrir mão de algumas coisas, mas consegui adquirir. Então esse é o processo. Então Jesus, quando você ora, quando você busca, quando você jejua, quando você se entrega de corpo e alma e coração, é claro que Jesus está te ouvindo, é claro que Ele está vendo, é claro que Ele conhece a situação, é claro que Ele conhece o seu coração, é claro que Ele sabe o que você precisa, mas também Ele te conhece muito melhor do que qualquer pessoa. Então Ele sabe que você precisa passar por um processo para que você não seja aquela semente que foi lançada na pedreira, porém ela nasceu, ela cresceu, mas as raízes eram rasas, porque as pedras não deixavam a raiz penetrar, e aí veio o sol, queimou as raízes e a planta morreu. Isso está dizendo para nós que se você não sabe passar pelo processo, se você não sabe esperar, se você não sabe confiar em Deus, as suas raízes vão ser fracas. Então, na primeira adversidade que vier, novamente, você cai. Como assim? Não entendi. Você está orando por um emprego, um exemplo. Aí, não que você orou hoje e amanhã a resposta vem. Pode acontecer. Pode acontecer assim, ó. Comigo já teve vezes de eu orar e ser instantâneo. Como já teve vezes de eu orar e até hoje. Mas o que eu estou te dizendo não é que Deus não pode fazer. Pode, Ele pode fazer na hora. Mas no normal não é assim. No normal Ele tem um processo. Sabe por quê? Porque aí você ora a Deus. Ah, Senhor, se eu entrasse nessa empresa, minha vida ia mudar, me ajuda, me abençoa, não sei o quê. Aí você vai e faz campanha, você ora, você busca, não sei o quê, trem. Aí, pum, você entra na empresa. Custou nada. Você orou hoje, entrou amanhã. Beleza, estamos criando uma situação, não estamos generalizando. E aí, o que aconteceu? Quando você entra lá, como não custou nada, não deu trabalho, nada, tudo para você é motivo de você olhar para Emaús. Ah, nossa, esse chefe é tão enjoado. Ah, nem essa cadeira que eles me deram aqui é desconfortável. Ah, não, só meu monitor aqui é pequeno, o do meu colega ali é tão grande. Ah, nem aqui para beber água, a água aqui é quente. Ah, não sei o quê. Então você já começa a colocar dificuldade na bênção que você recebeu.
Sabe o que acontece? É a semente lançada em pedregulhos. Então não tem profundidade. E aí, o que vai acontecer? Vai morrer. Aí você login já sai dessa empresa. Aí começa, oh Deus, me abençoa, eu preciso trabalhar e não sei o quê. Então você não tem profundidade. Você não tem processo. Então é por isso que nós precisamos caminhar com Jesus. É por isso que nós precisamos escutar Jesus. É por isso que nós precisamos, estando andando com Jesus, nós falar menos e escutar mais. Porque muitas das vezes você está conversando com o próprio Jesus. O próprio Jesus está caminhando com você, mas você não, você não reconhece. Você não o reconhece. Para a gente conhecer o Senhor, é necessário caminhar com Ele. Não tem jeito. É necessário escutar com Ele, assim, uma longa conversa, estar atento às suas palavras, deixar-se cativar por Jesus, deixar-se levar por Jesus. Porque é diferente, porque quando a gente senta à mesa com Jesus e deixa que Ele parte o pão, é diferente. Vai arder em nossos corações. Então nós precisamos disso, nós precisamos caminhar com Ele, nós precisamos sentar à mesa com Ele, mas nós não o fazemos. Então muitas das vezes a gente baixa a cabeça e preferimos reclamar, porque quando a gente caminha com Jesus, quando a gente escuta Jesus, quando a gente senta à mesa, quando Ele reparte o pão, é necessário a gente, assim, imediatamente após conhecer Jesus, reiniciar o caminho de volta. Reiniciar o caminho de volta. Porque a gente precisa voltar ao primeiro amor. Quando a gente, então, percebeu que era Jesus, falou, nossa, esse tempo todo Ele caminhou comigo, esse tempo todo Ele estava ao meu lado. Você tem que sair de Emaús, você não quer mais Emaús, você vai voltar para o Cristo, você vai falar assim, olha, o Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está à direita do Pai, Ele tem todo o poder, Ele está aqui, Ele é um Cristo ressurreto. E aí, este é o verdadeiro encontro com o Senhor. E aí você vai arder no teu coração e sabe o que vai acontecer? Você vai ficar doido para poder compartilhar com as pessoas. Fala, ei, calma, Jesus sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, no terceiro dia Ele ressuscitou. Calma, não se desespere, o pranto acabou, Jesus venceu a morte. Eita glória! Ele venceu a morte. Mas hoje tem tanta gente brincando de crente. Na verdade sempre foi, né? Sempre teve. Teve aí muitos homens, grandes homens da fé, seguidos por milhões e que só sabem envergonhar o Evangelho, só sabem envergonhar o nome de Cristo. Só sabem apagar a fé de muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que infelizmente olham muito para o homem. Tem muitas pessoas ainda que são religiosas. Tem muitas pessoas que ainda acreditam em tudo que escuta. E aí quando um desses grandes aí cai, leva tanta gente com eles. Tanta gente. E hoje, irmão, aproveite. Aproveite para você adorar o Senhor enquanto você ainda pode. Enquanto você ainda pode. Está chegando o tempo que você não vai mais poder ler a Bíblia. O ler a Bíblia que a gente fala é a Bíblia que a gente conhece. Você vai até poder ler a Bíblia. Só que a Bíblia que eles estão fazendo aí, manipulando. Eles estão manipulando a Bíblia. Não, Jesus não morreu não.
Não, aquele que foi pregado lá não é Jesus, não. Não, porque Jesus não pregava. Jesus é amor, Jesus nunca ia fazer isso. Não, Jesus não faz isso, não. Não, e para o inferno, não, inferno não existe, não. Então, vai chegar um momento que a Bíblia, ela vai ser o seguinte, ela vai ser para a pessoa, para massagear o ego. E aí vai tirar a verdade da Bíblia. Sabe por que a Bíblia incomoda tanto? É porque ela fala a verdade. A Bíblia não quer saber se você é rico, se você é pobre. Ela não quer saber se você tem dinheiro, se você não tem. Ela não quer saber se você é alto, se você é baixo. Ela não quer saber se você é homem, se você é mulher. Ela não quer saber. Ela olha no teu olho, olho no olho, aponta o dedo e fala: conserta, conserta, porque senão a ira de Deus vai te pegar. E é isso que incomoda. É isso que incomoda, porque o povo fala, não, a ira de Deus, que isso? Deus não vai se irar, não. Isso é falácia. Pode ficar do jeito que você está. Pode fazer do jeito que você está fazendo. Pode cantar do jeito que você está cantando. Pode adorar do jeito que você está adorando. Não, Deus recebe tudo. Olha, o seu Deus é o meu Deus, o nosso Deus é um só. Não, religião não tem nada a ver, não. Tanto faz você ser budista, tanto faz você ser da macumba, tanto faz você ser espírita, evangélico, não tem nada a ver. Claro que religião não vai levar ninguém para o céu, claro que não. Só que os ensinamentos que as religiões fazem, esta faz a diferença. Porque de repente a religião que você está, o ensinamento é totalmente distorcido. E aí isso faz a diferença. Mas hoje está muito complicado. Está muito complicado. Porque as pessoas hoje, elas estão voltando para Emaús. Elas estão voltando, elas não acreditam mais em Deus. Esses dias, eu conversando com meus filhos, nós orando e tal, e aí eles pegando e falando, né, do diabo. Então até hoje, muitas pessoas têm a impressão que o diabo ele vai vir com 10 chifres, vai vir com o olho vermelho pegando fogo, vai vir com um rabo com a seta na ponta, o tridente na mão. Não, irmão. Ele não vai vir assim, não. Se ele vier assim, todo mundo corre. Todo mundo, corre. Ele vai vir naquela proposta indecente lá no teu emprego. Ele vai vir naquela cantada indecente daquela amiga. Ele vai vir nos vídeos que você vê na internet. Ele vai vir em redes sociais. Ele vai vir em amizades ruins. Ele vai vir em pessoas que tendem a tirar você do caminho do Evangelho. É assim que ele vai vir. Ele vai vir sorrateiro. Ele vai vir na miudinha, tranquilo. Quando você perceber, pode ser tarde. Porque a Bíblia fala assim, nós temos que temer, não é quem mata a carne, não é isso. O corpo, não importa. Você tem que temer aquele que mata a alma. É esse que você tem que temer. E muitas das vezes, nós estamos deixando nos levar pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê. Esses discípulos do caminho de Emaús, quando eles viram que Cristo foi crucificado, que Cristo morreu, aí a esperança acabou. Eles falaram, agora acabou. Agora acabou. Então nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender que não, que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está à direita do Pai e que Ele foi para o céu, mas voltará para buscar os dele, para buscar os eleitos. Você está preparado, irmão?
A Bíblia fala que é como nos dias de Noé, que se davam e se casavam, trabalhavam, festavam, tudo normal, tudo tranquilo, quando de repente o dilúvio veio. E quando o dilúvio veio, não dava mais prazo, não dava mais tempo. E o que acontece é que o dilúvio vai vir de novo. Não no sentido literal, mas o dilúvio está aí. Está tão perto que a gente não está percebendo os sinais. É como você está esperando a chuva, aí você vê, começa a ventania, as árvores começam a sacudir, o clima deu uma esfriada, as nuvens deu aquela escurecida, o tempo fechou, e mesmo assim você ainda, não vai chover não. Então, aí começa uma gotinha aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, você, não, isso aí é só um chuvisqueirinho, isso aí não vai dar nada não. Aí quando é fé, pá, chove. Aí você fala, não, essa chuva aí, ela é passageira, é aquela chuvinha que cai 5 minutos, acaba. E aí, quando você vê, não era uma chuvinha passageira. E aí a chuva veio para derreter. E você então fala, nossa, ele voltou. Vamos nos organizar. Não dá mais paz. É interessante que eu mesmo já, muitas vezes, às vezes eu lendo alguma passagem bíblica, por exemplo, eu vi agora recentemente, eu não me lembro o nome da moça lá, ela fez uma postagem assim, a nossa festa vai superar Sodoma e Gomorra. Ou seja, ela falou que a festa delas ia ser tão depravada, que ia pôr Sodoma e Gomorra no chinelo. Aí você escuta um negócio desse, aí você fala assim, ué, mas então peraí, então Jesus morreu mesmo? Então Jesus não ressuscitou? Ué, porque Sodoma e Gomorra, Jesus mandou fogo do céu, destruiu tudo por causa da maldade deles. E aqui a maldade está maior do que Sodoma e Gomorra, ou seja, nós estamos dando aula para os sodomitas e nada acontece. Mas é que o detalhe é o seguinte, hoje não é igual naquela época, que aí o pecado era punido com morte. Hoje, Jesus é o mesmo daquela época. Deus é o mesmo daquela época. Só que o detalhe é que hoje nós não estamos mais no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. Aí sabe qual que é a morte, irmão? É a pior. Porque a gente fica esperando assim, o cara caiu morto. Só que na verdade, ele morre espiritualmente. A morte é espiritual. Então a gente acha que ninguém está morrendo e está morrendo aos milhares. Aos milhares, muito mais do que Sodoma e Gomorra, muito mais do que Sodoma e Gomorra. Estão morrendo aos milhares, só que são mortes espirituais. E aí sabe o que acontece? Sabe qual que é o problema disso? O problema é que eles vão para o inferno e nem sabem. Estão aí de boa, não dá nada não, e praticando as orgias da carne, tranquilo, e com o coração tranquilo. E o que eles não sabem é que eles voltaram para Emaús, creem que Jesus está morto, que não vai ter consequência, que não estão fazendo nada de errado, que eles podem viver a vida do jeito que eles quiserem, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eles estão vivendo dessa forma. Porém,
Toda ação tem reação. E vai vir, a conta vai chegar. E quando a conta chegar, irmão, aí... Tinha uma frase interessante que, quando eu servi o exército, que falava assim, que o exército, na minha época, né? Na minha época era assim, que o exército é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas eu posso atribuir essa frase no sentido assim de sofrimento, é o inferno. Lá sim, é onde chora e a mãe não vê. Ou muitas vezes até vê, mas não pode fazer absolutamente nada. Porque a explicação dessa frase é onde o filho chora e a mãe não vê, não é que a mãe não vê, é que ela não pode fazer nada. O filho está ali passando aquela situação, aquela tormenta, aquela dificuldade, e a mãe não pode fazer nada. E assim vai ser com essas pessoas. Então hoje está muito banalizado. E as pessoas estão brincando. E as pessoas estão achando que Jesus é um velhinho de bengala, sentado numa cadeira, custando a levantar a mão para beber uma água e não está enxergando, precisa pegar o óculos dele ali, aí ele vai pegar o óculos aqui, vai pôr assim, opa, peraí, deixa eu ver aqui quem está achando que Jesus é isso. Estão muito enganados, irmão. Jesus é o mesmo, 100% poderoso, 100% Deus, 100%. Ele está à direita do Pai e ele vai voltar. E eu quero te dizer que se prepare, porque está mais próximo do que você imagina a volta de Cristo. Ah, mas todo mundo está falando isso, todo mundo está falando que Jesus está voltando e nunca volta. Beleza. Tem muito tempo que muitas pessoas falam isso, realmente. Mas eu prefiro continuar falando para você que Jesus está voltando, para você se preparar, para você estar atento, para quando o noivo voltar, você estar com a sua candeia acesa, você ter óleo na candeia e você não ser pego de surpresa, do que quando ele voltar você ser pego de surpresa e ficar para trás. Muito melhor você se prevenir. Mas eu quero te dizer, a Bíblia fala o seguinte, ela fala que no finais dos tempos o amor de muitos esfriaria. Tá aí, vocês estão vendo a maldade. É uma coisa impressionante. Quando a gente vê na televisão, pai mata filho, filho mata pai, pai estupra filho, filho estupra mãe, é criança de 1 ano sendo estuprada, não tem condição, não tem condição. Tem coisa que é até complicado de falar. Então, o que acontece? O amor de muitos esfriou, mas esfriou mesmo. A pessoa te faz o mal, mas tranquilo, com a mente tranquila, sem nenhum problema. Beleza. Aí a Bíblia fala que iria ter terremotos, maremotos em muitos lugares. Olha para você ver, teve terremoto no Brasil. Coisa que eu tô com 48 anos, eu acho que é a primeira vez que eu escuto que teve terremoto no Brasil. Teve terremoto. Isso eu tô falando Brasil. Sem falar aí afora aí, que vocês sabem aí, o tanto de terremoto que teve, e esses Japão, China e por aí vai, e o tanto de gente que morreu. Mas eu tô falando Brasil, beleza. Aí, terremoto, maremoto, não precisa nem falar, né? Os tsunami e tal, tudo que aconteceu, beleza. Pestes, doenças, olha aí a pandemia, no mundo todo. Cara, eu penso que ninguém acreditou que nós íamos ficar 2 anos praticamente sem sair de casa. 2 anos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? 2 anos. Aí, guerra, rumores de guerra em vários lugares. Agora, o mais recente é a guerra da Ucrânia. Mas agora lá na África já está estourando uma guerra lá. Então,
talvez até maior do que a da Ucrânia. E isso sem contar os conflitos aí, né? Pequenininho que tem para todo lado aí. Então, cara, os sinais estão tudo aí. Estão todos aí. E muitas pessoas ainda brincando. Eu mesmo, quantas vezes eu falei assim, não, esse negócio de crente, na hora que eu ficar velho, aí beleza. Na hora que eu ficar velho, aí eu vou pra igreja, porque eu tô velho, não tem mais o que fazer, eu vou pra igreja. Ó pra você ver. E tem muita gente que pensa assim. Cuidado, cuidado, porque às vezes a velhice não chega pra você. Então, esses pensamentos que não vão acontecer, é tudo que o diabo quer. O diabo quer que realmente você sempre coloque, não mais. Ele sempre tem um mais. Para quê? Para você entender que não, Jesus vai voltar, mas não é assim também não. Não, vai acontecer, mas não é assim também não. E o problema é que está aí, está à porta, mas está muito perto, muito perto. Olha, foram tantas coisas que aconteceram esse ano, 2023, 2022 para 2023, que eu fiquei perplexo. Quase que não sai, né? Eu fiquei perplexo. Por quê? Porque o mal, ele, como se diz, saiu do armário. Os caras não tá escondendo mais não tá fazendo assim por baixo dos panos mais não está. Eles estão pegando e estão de cara limpa. Eu vi a fala agora de um político, um grande político, e ele falou assim, vou fazer um resuminho bem rápido, ele falou assim, que eles querem tirar Cristo do meio político do Brasil, de tudo que, como se diz, o Brasil representa. Aí a pessoa que estava entrevistando falou, mas como assim? Não entendi. Ele falou, não, porque presta atenção para você ver. Tudo que envolve Cristo deu errado. Então Cristo nunca ajudou o Brasil. Pelo contrário, Cristo está atrapalhando o Brasil. Então nós vamos tirar Cristo e nós vamos colocar Satanás. Desse jeito. Pode pesquisar na internet aí, tá aí. Ó. Vai pôr aí, ó. Ministro que fala que vai colocar Satanás no lugar de Cristo. Você vai achar aí. Então o cara virou para ele e falou, mas então você está dizendo que vai tirar a foto de Jesus e colocar a foto do diabo, é isso? Ele falou, não. O diabo não quer aparecer não. Quem quer aparecer é Cristo. Olha para você ver. Aí ele pegou e falou assim, olha, se você for olhar aí, ó, tudo que envolveu o Cristo, tudo só dá errado, só vai para trás. Agora o diabo não, o diabo é bom, o diabo é laico, o diabo não quer só para ele, não quer adoração só para ele, não, o diabo é de boa. Então isso um ministro falando. E a gente tá, ó, dormindo. Então Jesus está às portas, irmão. E aí pra gente finalizar, nós temos aí agora o Elon Musk. Rapaz, eu era fã desse camarada, rapaz. Aí o cara vai e me solta uma dessa. Que ele vai soltar a Bíblia e toda corrigida, vai tirar os erros da Bíblia. Ai, papai. Cara, é impressionante o tanto que a nossa Bíblia ela é atual cada dia que passa, né? Tudo que Deus pôs na Bíblia, tudo tem um sentido. E hoje eu entendo quando em Apocalipse fala que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio ou uma vírgula. Ai daquele. Hoje eu entendo o que ele quis dizer com isso. Porque essa Bíblia que está vindo aí, eles estão falando que vai tirar os erros dela, que vai reformular ela, que vai...
tudo que, como diz, que afeta o homem vai tirar. Pois é. Aí, como eu falei mais atrás no vídeo, irmão, leia a Bíblia. Procure entender a Bíblia. Compre uma Bíblia. Guarde a Bíblia. Porque vai chegar um ponto, não é que a gente não vai ter acesso. A gente vai ter acesso à Bíblia. Não vai ter acesso à Bíblia que nós temos hoje. Vai ter acesso a essa Bíblia aí, ó. E essa geração aí, ó, essa geração que do mimimi, que não pode nada, vai amar essa Bíblia. E vão abraçar ela como uma Bíblia verdadeira. E aí, meu amigo, mas vai levar a gente para o inferno demais. Demais. Então abra os teus olhos. Amém? Abra os teus olhos, peça a Jesus para estar caminhando com você, para estar te ajudando, para estar abençoando a tua família. Não volte para Emaús. Creia que Jesus morreu, mas o terceiro dia ele ressuscitou. E ele é tão poderoso quanto antes. Ele é tão Jesus quanto antes. Ele te ama tanto quanto antes. Ele se compadece por você quanto antes. Nada mudou. O que está mudando não é nós, não é Jesus que está afastando, e sim nós. Em nome de Jesus, fortaleça a tua fé, firme em Cristo. Busque alguém para te ajudar. Nós temos ainda verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Ainda temos. Temos muito aí que é só prosperidade, a campanha da prosperidade, campanha das portas abertas, campanha disso, campanha daquilo. Não sou contra a campanha, mas rapaz, você quer porta aberta? Lê a palavra. Você quer prosperidade? Palavra. Você quer saúde? Palavra. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o mais será acrescentado. Mas aí, o que se vê não é isso. O que se vê é pregar, não, vamos 7 dias não sei aonde que Deus vai te abençoar. Não, vamos fazer isso que Deus vai abrir as portas. Não, vamos fazer isso que vai acontecer. E isso hoje, hein? Agora imagina quando tiver nessa Bíblia, que vai tirar, como se diz eles, que vai tirar os erros. Já imaginou? Então que o Senhor possa tocar tremendamente no seu coração e que você possa realmente abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento, levar a palavra do Senhor. Ah, eu não sei pregar, pregue com a tua vida. Pregue com a mudança de atitudes. Pregue com a mudança de vida. Porque muitos de nós não temos facilidade para falar. Muitos de nós travamos, né? Diante de câmera, microfone, de plateia, de público. Mas pode ter certeza que tem um monte de pessoas que estão olhando para a sua vida. Doido para ver você cair. Doido, doido. E aí quando é fé, fala, poxa, ó, tá vendo, irmão? Tá de pé. Tá vendo, irmão? Tá cantando. Tá vendo, irmão? Tá pregando. Tá vendo, irmão? Tá servindo sopa. Tá vendo, irmão? Tá lavando o banheiro da igreja. Tá vendo, irmão? Rapaz, quem diria? Ele tá na porta recebendo as pessoas. Tá vendo, irmão? Nossa, ele foi lá na frente pegar o gasofilasco. Oh, tá vendo, irmão? Ele foi ali, ó, varreu a igreja. Então, são pequenas coisas que você muda a tua vida, que você vai mudar o quê? A estratégia. Que as pessoas vão te ver e falar, rapaz, esse cara é crente mesmo, viu? Mudou demais. Mudou demais esse cara. Então, faça isso. Se muitas vezes você não consegue falar, não consegue pregar, pregue com sua vida. Olha, eu sei também que eu estou caminhando ainda. Nossa, eu tenho muito que aprender. Mas sabe por que eu estou aqui?
Sabe por que eu faço esses vídeos? Várias vezes eu falei, rapaz, eu não vou fazer vídeo mais não. Ah não, esse trem dá trabalho, você fica lá 2 horas, 1 hora, depois editar e não sei o que, e põe, ainda a gente vai reclamar, não sei o que. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazio. Então o que eu te aconselho, irmão, é o seguinte: pega aquilo que aproveita, pega aquilo que ardeu no seu coração, pega aquilo que Deus tocou, então abraça, muda de vida. Ah não, eu não concordo com o que o irmão falou. Não concorda? Beleza, ótimo. Então vai ser um motivo para você pegar a Bíblia, estudar e ver se o que eu estou falando está certo ou se está errado. Mas olha para você ver que coisa boa. Até você discordando de mim, você vai ler a Bíblia. E aí missão cumprida. E é isso aí. E aí nós vamos caminhando. E aí o que você vai fazer? Você vai mandar um comentário para mim, o que você falou aí não está certo não. O que você falou é assim, assim, assim que a Bíblia diz. Isso quer dizer que você estudou, quer dizer que você pôs no comentário, pessoas vão ler o comentário e vai ler a Bíblia para ver se você está certo, se eu estou certo, entendeu? E o que importa é o quê? É a Bíblia está certa. Então se eu estiver errado, é claro que eu vou fazer ali no comentário, vou pedir desculpa, vou corrigir o que tiver que corrigir, caso aconteça. Mas o que eu quero te mostrar é que mesmo você discordando, você vai ler a palavra de Deus, você vai ter que meditar. Uai, mas espera aí, por que ele falou isso? Se aqui diz isso. Então você vai ter que meditar. Então acaba que o que aconteceu? A palavra foi pregada, você leu a Bíblia, você meditou, você procurou saber se está certo ou se está errado, você perguntou para outras pessoas para te ajudar. Olha que coisa boa. Então é por isso que Deus tem os meios de levar a palavra. E hoje a palavra ela vai ser pregada no mundo todo com muita facilidade através da internet. Por isso, fale a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, muito obrigado a todos e que vocês tenham um ótimo dia em Cristo Jesus. Vamos orar para encerrar? Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero te agradecer pelas palavras que o Senhor colocou em minha boca, pela forma que o Senhor conduziu essa pequena palavra que nós acabamos de falar. Senhor, que o Senhor venha através dessas palavras, que o Senhor venha ajudar pessoas a serem curadas, pessoas a serem restauradas, pessoas a voltarem aos caminhos do Senhor. Pai, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão sem esperança neste momento, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão caídas, quantas pessoas estão sem socorro. Ela olha para os montes, de onde virá o socorro? A palavra de Deus diz que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, que o Senhor vai de encontro com essas pessoas, que onde haja desespero, que volte a esperança, que onde haja dor, que volte a saúde, onde haja tristeza, que volte a alegria, onde esteja, Senhor, o desânimo, que volta a virilidade, que volte a esperança, que volte a força, que volte a confiança. Senhor, que o Senhor venha, Pai, está mudando a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha estar ardendo nos corações dela, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles venham sentir o ardor no coração e olhar e falar: ei, Jesus está falando conosco. Eu estou sentindo no meu coração quando Ele fala comigo. Senhor, que o Senhor venha ajudar, que as escamas venham cair. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, que as pessoas abram o entendimento, abram os olhos espirituais, que eles venham ouvir, Senhor, a Tua doce
voz, que eles venham saber discernir quando é o Espírito Santo de Deus que fala aos corações deles. Que eles venham entender que só há um mediador, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse pode mudar a história. Esse levanta rei e derruba rei. Esse, onde ele chega, o mal tem que sair em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, por o Senhor ter nos dado esta oportunidade de levar a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um que ouviu, que guardou e que venha frutificar. Que venha frutificar, Senhor. Que venha levar a tua palavra para mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha mudar a história e que eles venham refletir Cristo na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, tudo de bom, e se você gostou, compartilhe, comente e dê o like. Deus abençoe e fique com Deus.